Paradoxos da Fé Cristã. Uma análise crítica. Autor: Berg Oliveira Rios. Introdução. Bem-vindo ao audiolivro onde o autor compartilha sua experiência pessoal como cristão e a reflexão crítica que realizou sobre a fé em um ser superior ao longo dessa trajetória. Após ler a Bíblia 5 vezes e dedicar cerca de 6 anos à religião, ele iniciou um processo gradual de questionamento acerca da base de sua fé, quando percebeu as contradições entre o pensamento judaico-cristão e a lógica científico-filosófica. Enfrentou um desafiador processo terapêutico para lidar com a angústia provocada por suas dúvidas e, eventualmente, tornou-se um crítico do pensamento religioso. Neste livro, Rios relata sua jornada pessoal e reflexões sobre a fé cristã. Ele analisa textos do Antigo e do Novo Testamento, debate as contradições entre a Bíblia e a ciência, e explora a influência histórica da religião na vida das pessoas. Além disso, faz uma crítica ao pensamento baseado no senso comum, argumentando que a religião pode ser um obstáculo ao avanço intelectual humano. Paradoxos da Fé Cristã. Uma análise crítica é um livro desafiador que convida o leitor a pensar criticamente sobre a fé em uma força maior, sem se deixar levar por crenças religiosas. O livro certamente provocará discussões e debates. Capítulo 1. O fim e o início. Reflexões sobre a extinção dos dinossauros e a ascensão da humanidade. Ao longo da história dos seres vivos, parece notório que dentre as muitas espécies de animais que desapareceram, a extinção de quase todos os dinossauros há 65 milhões de anos, grupo que habitou a Terra por cerca de 160 milhões de anos, criou condições para o surgimento de uma grande diversidade de indivíduos, particularmente a espécie humana, já que seria pouco provável o homem sobreviver ao mundo dos dinossauros. Com isso, e por acaso muito depois do surgimento de milhares de espécies, eis que o homem se vê num mundo cheio de mistério. Então, após perder muito daquele seu jeitão de bicho do mato, depois de uma lenta e demorada transformação do seu discernimento, ele se pergunta: quem sou? Por que existo? Qual é a razão de ser de tudo isso que, em parte, meu olhar alcança? Essas indagações sem respostas angustiavam o homem profundamente. Parecia que o arquiteto de tão grandiosa façanha não desejava se manifestar nem revelar os segredos de sua majestosa obra. Já haviam se passado milhares e milhares de anos desde sua origem, e o silêncio imperava. Não havia vestígios em rochas, nem sequer um artigo sobre o qual ele pudesse se debruçar para solucionar os problemas de sua inquietação filosófica, deixando-o com um sentimento de impotência diante da situação. Viver era simplesmente cumprir um ritual de subsistência. Tudo parecia obscuro e sem sentido, como se nada pudesse ser feito. Capítulo 2. A criação do céu e da terra. Uma análise crítica. Mas, surpreendentemente, e já não era sem tempo, eis que uma voz rompe o silêncio e diz: Eu sou Deus, o Senhor de todas as coisas, e tudo o que no mundo existe é obra de minhas mãos. Agora prepare-se, porque tudo o que ao homem convém saber, eu lhe direi. E o homem, embora pego de surpresa, não negligenciou aquela voz. Rapidamente, apanhou pincel e pergaminho, e começou a registrar como se deu a origem de todas as coisas, inclusive a trajetória da humanidade, conforme estava sendo narrado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E disse Deus: produza a terra erva verde, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E assim foi. Produzam as águas abundantes répteis de alma vivente. Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 1. Ora, o homem, havendo terminado no sexto dia todos os registros daquelas revelações, estava tão exausto que desmaiou, e forçosamente descansou nesse dia de tudo o que tinha escrito. Somente acordou no dia seguinte, quando então refez o ânimo e a lucidez, e tal como o verde que brota das cinzas,
Após despertar, pôde perceber quão arduamente havia exercido o seu ofício de escriba naqueles dias. Afinal, havia uma grande quantidade de pergaminhos manuscritos em hebraico, aramaico e grego. Talvez, é claro, ele não teria se deixado levar por tanta empolgação se soubesse que, num futuro bem distante, outros hominídeos considerados mais civilizados iriam se reunir à margem leste do lago Iznik, na atual Turquia, em 325 d.C., sob o comando de Constantino, o imperador de Roma. Este encontro ecumênico ficaria conhecido como Concílio de Nicéia. Nesse contexto, com base em critérios puramente políticos, voltados para o fortalecimento da Igreja cristã e a manipulação das massas, buscar-se-ia estabelecer uma doutrina comum e um significado mais convergentes para tais textos. E como forma de superar as divergências teológicas entre os líderes do cristianismo, a principal decisão dessa assembleia foi a divinização de Jesus Cristo, expressa no que foi denominado Credo Niceno. Veja bem, por que Jesus é aceito como divindade ou Deus nos dias de hoje? Simplesmente porque, em uma grande reunião, cerca de 300 representantes de igrejas votaram a favor dessa posição, em detrimento daqueles que mantinham uma concepção contrária. Este era o caso de uma corrente denominada arianismo, que via Jesus apenas como um grande profeta, negando, portanto, sua divindade. Simplesmente assim. O arcebispo Atanásio de Alexandria, no Egito, foi um teólogo que contribuiu para a aprovação do Credo Niceno, afirmando a divindade de Cristo, e posteriormente criou a primeira lista canônica do Novo Testamento em 367 d.C. Esta relação incluía os 27 livros que são atualmente aceitos pelos cristãos como parte do Novo Testamento. A lista de Atanásio baseou-se nos livros que eram usados pelas igrejas cristãs da época. Este foi um importante passo na definição do cânone do Novo Testamento, a apresentação oficial de livros aceitos pelo cristianismo. A formação da Bíblia, considerada sagrada pela religião cristã e conhecida como o cânon, foi resultado de um longo trâmite que passou por vários concílios. Esse processo teve sua conclusão no IV século, durante os concílios regionais da Igreja do Norte da África, especialmente em Hipona, em 393 d.C., na atual cidade de Annaba, na Argélia, e em Cartago, em 397, hoje situada no país da Tunísia. Foi então que uma seleção dos manuscritos foi feita. O poder de influência de várias personalidades alinhadas ao imperador de Roma, principalmente no norte da África e entre os cristãos de diáspora, mostra o quanto um grupo minoritário estava gradativamente definindo não somente os livros que seriam aprovados para formar a Bíblia, mas também o que viria a ser o próprio cristianismo. Esses manuscritos foram posteriormente copiados, transcritos e, eventualmente, com o avanço da tecnologia, impressos, digitalizados e até transformados em audiolivros. Atualmente, estes textos estão reunidos em volumes únicos. Após a Reforma Protestante, ficaram organizados em 66 livros na Bíblia Protestante, sendo 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Este número também é mantido pela tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas das Testemunhas de Jeová. Já na Bíblia Católica, temos 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Outros textos, no entanto, considerados apócrifos e sem inspiração divina, seriam queimados. A posse e a leitura de qualquer exemplar seriam proibidas, sendo essa desobediência considerada uma heresia imperdoável, passível de pena de morte. Muitos foram queimados nas chamadas fogueiras santas por violar essa proibição. Mesmo após a concretização desses fatos, por causa de um antigo costume dos escribas hebreus de copiar à mão, secretamente, cada um desses manuscritos para uso pessoal ou familiar, as atividades ocorriam escondidas. Isso porque a Igreja Católica, pelo menos entre os séculos IV e XVI, não permitia a posse nem a leitura particular de nenhum dos livros considerados sagrados ou profanos. No entanto, apesar de correr o risco de morte, movido pela curiosidade inerente ao ser humano, o homem examinava em segredo as Escrituras. Afinal, a leitura livre da Bíblia só seria permitida após a Reforma Protestante, iniciada em 1517 por Martinho Lutero, 64 anos após o fim da Idade Média.
É evidente que após a invenção da máquina de impressão tipográfica pelo alemão Gutenberg, na década de 1430, fato que possibilitou a produção em massa de livros impressos e a socialização significativa do conhecimento, o cenário mudou. Dentre os impressos está a primeira edição da Bíblia, em 1455, 2 anos após o início da Idade Moderna. Esta inovação contribuiu para enfraquecer grande parte do poderio da Igreja Católica Ocidental, até 1521, representada pelo Papa Leão X, que por meio das indulgências vendia o perdão dos pecados. Este clérigo havia criado esse procedimento para explorar as pessoas ignorantes e afetivamente carentes. Finalmente, o homem agora vislumbra um horizonte de possibilidades com menos risco de morte e dificuldade para investigar as respostas às suas indagações filosóficas. Sendo assim, melhoradas as condições de trabalho para analisar e compreender os mistérios da vida e do universo, o homem continua a recorrer àqueles manuscritos, em busca das explicações que prometem esclarecer as inquietações da sua mente. O livro falava sobre quase tudo. Era uma novidade fantástica. Ninguém tinha visto algo igual até então. Poder-se-ia considerar um marco histórico, e com um detalhe, era uma obra perfeita, uma vez que não se poderia esperar o contrário de quem a fez. O autor do universo não iria decepcionar na simples produção de um livro. Bem, é claro que não se deve desprezar a possibilidade de o escriba ter distorcido, aqui e ali, o sentido de alguma frase, já que, conforme o dito popular, todo tradutor é um traidor. O certo é que a leitura desse livro se tornou um hábito e estabeleceu regras sociais rigorosas. Ninguém se interessava mais por compreender os fenômenos da natureza ou qualquer outra questão, caso a abordagem fosse diferente do conteúdo do livro. Saber quem o fez e como o fez era o suficiente. Imagine se alguém teria o atrevimento de perguntar como a matéria foi formada, considerando que antes o universo era um abismo, um vazio sem fim. Além disso, se somente existia o nada absoluto, e o nada é a ausência de presença física, sem consciência ou capacidade para formar algo, como abruptamente, do nada infinito surge um ser, que usando apenas o recurso da palavra, faça-se isto ou aquilo, constrói toda esta imensidão de mundo em menos de 7 dias? Ah, mas isso é muita audácia, é querer demais, diria alguém. Ora, ele, além de ter feito tudo sozinho, ainda quer insatisfações? Capítulo 3. Para além de Eva, a história de Lilith nas antigas narrativas. Mas o certo é que o homem continuava a examinar as escrituras, e paralelamente, vez ou outra, dava uma espiada nos tais livros apócrifos. E para sua surpresa, eis que se depara com uma situação polêmica, pois num livro hebraico chamado Alfabeto de Ben-Sira, está escrito que Lilith, feita do pó da terra tal qual Adão, foi sua primeira mulher. Porém, como ela não queria submeter-se a ele, o abandonou. Então Adão se queixou a Deus: Senhor, a mulher que tu me deste me deixou. Em resposta, Deus o fez dormir e da sua costela criou Eva e a apresentou a ele. Dessa forma, depois que Adão a viu, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 23, disse: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, a expressão esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, sugere que Lilith, por ter sido feita do pó da terra como ele, não era da mesma carne e osso. O problema é que as alterações nos textos da Bíblia continuaram sendo feitas, determinando sua formação atual. Esse é um aspecto que poucas pessoas percebem. Mesmo depois do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., um dos mais famosos e decisivos da história, as mudanças persistiram. Esse concílio ecumênico foi marcado por Flávio Constantino, imperador de Roma, que até a sua morte em 337 teve presença determinante na estruturação do cristianismo e agia politicamente com interesse em organizar a Igreja em uma unidade comum. Tanto é assim que foi Constantino quem aprovou o Édito de Milão, garantindo a liberdade de culto e o fim da perseguição aos cristãos no Império Romano em 313 d.C. Construiu a Basílica de São Pedro em Roma e a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, sobre o local onde se acreditava que Jesus havia sido crucificado, sepultado e ressuscitado. Por exemplo, nas edições mais antigas, em Isaías 34, versículo 14, estava escrito:
e as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Entretanto, nas publicações mais recentes, é notável uma mudança, e os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Isto é, retiraram o nome de Lilith. Isso desrespeita o que está escrito em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, que diz: Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Por último, veja o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, quem faz alterações na Bíblia, primeiro, não acredita em sua mensagem. Segundo, possui outros interesses, como Flávio Constantino, que adorava o Deus Sol, mas, por conveniência política, afirmava ser cristão. Esses versículos de advertência e ameaça presentes em alguns livros da Bíblia surgiram em resposta ao hábito antigo dos copistas, bem antes da invenção da imprensa, muitos deles semi-analfabetos, especialmente antes do início do século IV depois de Cristo, de transcreverem manualmente livros bíblicos alterando, retirando ou acrescentando trechos do conteúdo, os quais já eram uma cópia de cópia de cópia. Pois os escritos originais, por conta da fragilidade dos papiros e pergaminhos, não existiam há muitos anos, tendo sido destruídos pela degradação do tempo ou por inimigos invasores que faziam questão de exterminá-los. Vale ressaltar que a formação da Bíblia é resultado de um processo complexo que se desenrolou ao longo de vários séculos, marcado por disputas teológicas e políticas sobre a inclusão ou exclusão de determinados textos. Isso ocorreu principalmente nos concílios regionais de Hipona e Cartago, no final do IV século. Os textos passaram a ser copiados por profissionais, embora, frequentemente, já estivessem adulterados por copistas que não se comprometiam totalmente com a autenticidade dos livros. Capítulo 4. Eva, a serpente e o fruto proibido. A sedução, transgressão e o declínio da humanidade no paraíso. Enfim, a Bíblia norteava a vida das pessoas, e como não poderia ser diferente, o homem continuava a examinar as Escrituras. Quando chegou ao livro de Gênesis 3, versículos de 1 a 13, logo no início da leitura, algo lhe chamou a atenção. Havia um possível enredo misterioso a ser revelado. Era um daqueles assuntos que as pessoas geralmente gostam de bisbilhotar. Imagine que o primeiro, ou quem sabe, o segundo casal da espécie humana, Adão e Eva, havia cometido um deslize muito grave, e isso iria trazer sérias consequências para a humanidade. Veja que interessante. Adão e Eva estavam passeando no paraíso quando, por acaso, depararam-se com uma árvore cujos frutos lhes pareceram atrativos. Antes de prová-los, porém, Deus interveio e determinou: do fruto desta árvore não comam. Adão ficou frustrado, mas mesmo sem entender o motivo da proibição, superou a questão. Eva, contudo, ficou ainda mais curiosa, e enquanto vacilava entre pensamentos, eis que lhe apareceu uma cobra falante, provavelmente o primeiro animal intelectual da face da terra. A cobra disse: é assim que Deus disse, não comam de toda a árvore do jardim? Eva, porém, respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não toquem nem comam para que não morram. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, Eva volta-se para Adão e tenta convencê-lo a não levar a sério aquela ordem. Ah, benzinho, não fique aborrecido. Vamos fazer o seguinte: eu vou lá, tiro a fruta, a gente come, e ele nem vai se importar com isso. Estava só mal-humorado. Afinal de contas, que mal há em se comer uma fruta? Assim, ao ver que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, a mulher tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu.
Então, os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então o Senhor perguntou à mulher: "Que é isso que vocês fizeram?" A mulher respondeu: "A serpente me enganou, e eu comi. O certo é que, após ter sido colocado no jardim do Éden, onde se podia comer de tudo, ou para ser mais preciso, de quase tudo, o casal não resistiu à tentação e comeu do fruto de uma árvore que, segundo a determinação de Deus, não deveria comer, caindo, assim, num ato de desobediência lastimável. Pois a fruta tinha um poder de despertar no homem uma maneira de ver as coisas, nada agradável aos olhos do Senhor, fazendo com que o Criador se afastasse deles e retirasse toda a sua regalia de jardim 5 estrelas, transformando-o num peregrino sem teto e sem rumo. Agora, longe de Deus, expulso do paraíso, amaldiçoado e sem o conforto de antes, o que fazer? O homem busca imaginar-se na situação de Adão e Eva. Acontece que, no processo constante de busca de familiarização com o conteúdo do livro, o homem chegou a uma compreensão nada agradável às suas pretensões. Ele entendeu que, enquanto o problema do pecado não for resolvido, todo homem é, por natureza, pecador. É uma espécie de herança maldita que passa de geração a geração. A situação não é diferente da anterior. Cada homem continua sendo um Adão, e cada mulher continua sendo uma Eva. O que na verdade é muito pior, porque, além dos pecados que já existiam, o homem criou muitos outros, tornando-se ainda mais pecador. Isso sem mencionar aqueles que perderam a noção do perigo e fizeram do próprio pecado uma profissão, como é o caso dos que vivem do roubo e da prostituição. Que situação, pensou. Teria sido melhor não ter lido nada disso. Em vez de melhorar as coisas, ficou muito pior. Então, o homem ficou ainda mais atordoado e não sabia como sair dessa situação difícil que, a seu ver, não fazia o menor sentido. Até que algo, como uma voz interior, falou em sua mente. Calma, não há motivos para desespero. Você descobriu que, por herança ou por ofício, também é um pecador. Mas paciência, pecou, não tem mais jeito. A questão agora é, o que fazer para limpar a sua ficha lá em cima? Pois, segundo o livro, tudo que se faz aqui na terra é registrado no céu. Portanto, o homem pensou, e subitamente lhe veio uma ideia. Vou retomar a leitura do livro. Quem sabe mais adiante ele aponte alguma saída. Não é possível que ele seja somente dedo duro, que sirva só para apontar pecados e mais pecados. Assim, ele passava dias e mais dias procurando trechos que esclarecessem suas dúvidas e norteasse o seu caminho. Até que, depois de muito tempo, numa busca incessante, pois o livro parecia ter sido feito apenas para condenar as pessoas, o homem se depara com uma passagem que lhe traz certo alento, pois diz respeito à sua situação. Então ele lê: Eis que o homem pecou e está destituído da glória de Deus. E leu mais: Maldita é a terra por causa do pecado. Então, depois de tamanha frustração, e não era para menos, o homem desabafa. Que palavra mais dura, pensou. Isto não resolve o meu problema, só piora as coisas. Entretanto, veja só o que ele encontra em outro trecho adiante. Caso o homem se arrependa de todo o mal que fez e cumpra os mandamentos do Senhor, ele ficará livre de todo castigo, receberá tudo que perdeu, inclusive a vida eterna. Ora, que maravilha! Até que, enfim, uma informação alegradora. Está solucionado o problema. Agora, o homem já sabe quem é, de onde veio, no que falhou e como corrigir o seu deslize. Basta seguir estas orientações e pronto. Fica tudo em paz com Deus e volta a ser como antes. É a reconquista do tão sonhado paraíso. Finalmente o homem se anima, pois acredita ter encontrado o caminho certo. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg, uma peça do quebra-cabeça. Talvez mais adiante ele fique desapontado ou até mesmo amaldiçoe seu próprio nascimento quando souber o que terá de fazer, de fato, para alcançar o tão desejado perdão do bondoso Criador. Visto que este está cobrando tanto pela fruta que Adão e Eva comeram no jardim do Éden, se é que comeram toda, que nem colhendo todos os frutos do planeta seria possível pagar tal dívida. E olha que, por sorte nossa, o casal não quebrou nenhum galho da tal árvore, porque se isso ocorresse, a dívida ficaria tão imensa que se tornaria impagável. Mas, o que fazer? Como contestar alguém que se diz criador de tudo e dono de verdades indiscutíveis?
De nada adianta argumentar que sua sentença foi equivocada e injusta, nem que o seu badalado conceito de livre-arbítrio tenha um significado, no mínimo, estranho e contraditório. Pois, se existem apenas dois caminhos, céu e inferno, e ninguém, em sã consciência, ou mesmo bêbado, escolheria ir para o inferno. Então, livre-arbítrio é o direito de escolher livremente, dentre várias opções, aquilo que é melhor, o que seja mais vantajoso para si. Dar a alguém a possibilidade de optar por algo ruim, prejudicial, não condiz com o conceito de livre escolha. Nenhuma pessoa consciente, psicologicamente equilibrada, entre viver ou morrer, escolheria a morte. No entanto, qualquer um, em depressão, pode fazê-lo, não por livre-arbítrio, mas por indução da doença. Portanto, ser livre para escolher entre apenas duas opções, sendo uma delas indesejável a qualquer pretensão humana, não faz o menor sentido. E que livre-arbítrio é esse em um mundo de profeta? Porque se alguém pode anunciar o que vai acontecer no futuro, é lógico que existe predestinação. E se assim for, como admitir a coexistência de duas forças antagônicas? Pois se o determinismo é contrário ao livre-arbítrio, nota-se aqui uma contradição, já que, se as coisas estão pré-estabelecidas, tira-se de qualquer um de nós a possibilidade de escolha. Portanto, não tenho opção alguma de interferir na trajetória da minha vida. Simplesmente trilho um caminho destinado por um ser superior. Assim, tudo que acontece de bom ou mal é porque tem que ocorrer. É inevitável. Predestinação e livre-arbítrio são conceitos excludentes. Um anula o outro. Mas além das contradições, em detrimento da livre escolha, se o que prevalece é o que está previamente estabelecido, é claro que isso traz consequências graves, porque se a vida é um jogo de cartas marcadas, desaparece a possibilidade de se viver eticamente. Definitivamente, não há ética. Criar regras de convivência e leis não faz sentido algum. Diante disso, um juiz está desautorizado a julgar alguém por esse ou aquele crime. Em um mundo onde tudo está predeterminado, não há pertinência nesse tipo de procedimento. Assim, recorrendo a trechos da Bíblia que ilustram a questão, que condenação deveria ter Judas por trair Jesus, uma vez que mesmo antes de ele existir, os profetas já diziam que tal fato aconteceria? Nenhuma, na verdade. Muito pelo contrário, Judas, nesse caso, foi uma vítima. O que é ainda mais grave, ninguém combinou coisa alguma com ele. Olha, Judas, embora você ainda não tenha nascido, aceita participar de um fato muito importante para a humanidade, que vai ocorrer num futuro bem distante? Nada disso. Ele simplesmente, sem saber porquê, foi escolhido para essa missão impopular e pronto. Enfim, ainda sobre esta questão, ninguém tem livre-arbítrio para, além de nascer pecador. Portanto, o inferno, por ser um lugar inóspito, onde o fogo queima sem parar, conforme Marcos, capítulo 9, versículo 43, onde os chamados pecadores gritam de tanto sofrimento, não pode ser considerado como opção válida, pois, além de não oferecer nenhum benefício, não deve ser confortável morar em um lugar assim. Vale ressaltar, porém, que embora esteja escrito que há dois caminhos, céu e inferno, não tem nenhum registro de que o diabo disponibilizou algum espaço do seu reino para acolher aqueles que se deram mal nesse tal concurso do livre-arbítrio. Já que Deus e o diabo são inimigos ferrenhos, a possibilidade de acordo entre eles é impossível. Além disso, caso alguém bata à porta do inferno se apresentando como desafeto de Deus, o que esperar? O óbvio, é claro, pois além de ser bem recebido, será apresentado a todos com festa de gala, honraria e diploma de novo cidadão do inferno, diferente do que equivocadamente diz a Bíblia, pois Deus não pode legislar em terra alheia. Agora, se algum cristão estiver com o GPS desajustado e por acaso adentrar os portões do inferno, esse sim não terá vida fácil, pois quem pertence ao inimigo, inimigo é. De sorte que, embora os conceitos de justiça e amor de Deus nos pareçam contraditórios e inadequados à nossa realidade, não há alternativa. Está escrito que somente submetendo-se à vontade dele, o homem terá a salvação eterna. Pelo menos, essa é a promessa. Então o homem lamenta: que infelicidade a nossa, melhor seria ter contado com o livre-arbítrio do urubu. Segundo um livro de história infantil, ao voltar da festa no céu, oferecida em homenagem aos bichos da floresta, o urubu percebeu, já se aproximando da terra, que a sensação de estar carregando um violão mais pesado do que o habitual
não era somente resultado do esforço da subida, nem das noitadas de cantoria e farra. Principalmente, era por causa da presença de um carona indesejável, discretamente acomodado dentro do violão. Muito irritado, depois de ter descoberto o jogo sujo do sapo, ele exigiu apenas uma coisa deste: quer que eu lhe jogue na água ou no fogo. Mas não tem saída. Deus quer se divertir e deseja espetáculo. Ora, que as cortinas permaneçam abertas e as cobaias em cena. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Portanto, não é uma doação generosa, é algo a ser conquistado. É um jogo com plateia, inimigo e todos os direitos. Requer estratégia e sacrifício, pois além do caminho ser estreito, poucos serão escolhidos, diz o livro. Assim, embora a salvação seja a meta da grande maioria, muitos estão iludidos, pois há poucos lugares nesse pódio. Assim, o homem descobre que precisa aprender mais sobre o conteúdo do livro e que não está tão informado quanto pensava. Então ele segue em frente, perseguindo o seu objetivo, até que encontra algo novo. Vários profetas falando sobre a vinda de um certo Messias, que nascerá em Israel, será traído por um de seus discípulos, Judas, e sob gozação e humilhação, carregará uma cruz de madeira pelas ruas de Jerusalém, e nela será crucificado e morto. Tudo para salvar a humanidade da perversão e da ira de Deus. Ah, mas que frustração! Além de ser privado de desfrutar de tantas coisas que aqui na terra são consideradas pecados, depois de morrer, ainda vou ter que esperar todo esse enredo finalizar. Mas que Deus burocrático! Faz o mundo em menos de 7 dias, e só para conceder um perdão, cria todo um protocolo dramático e interminável. Para que fazer Jesus passar por todo esse ritual de dor, humilhação e morte, sendo que isso ainda é apenas uma parte desse genial plano de salvação para o homem? Não seria mais prático perdoar e pronto? E afinal, que amor de pai é esse que, podendo resolver um problema de várias maneiras, escolhe uma, onde, além de oferecer o seu único filho em sacrifício como ovelha que vai ao matadouro, assiste de camarote o seu rebento ser humilhado, espancado e morto, como se fosse um brinquedo qualquer entregue à diversão macabra de pessoas brutais? Ora, qual é o pai que, numa situação como essa, caso não houvesse uma alternativa, não arrebataria a cruz das mãos do filho para levá-la com bravura, sofrendo em seu lugar? Capítulo 5. A fé na contramão da razão. Um debate contínuo. Bem, o tempo passava, e assim, o homem levava uma vida simples, trabalhando arduamente para o seu sustento e acreditando nas promessas de um mundo melhor. Nos momentos de folga, permitia-se, é verdade, entregar-se a certos prazeres, algo que o homem aprendeu rapidamente, e que após 9 meses resultavam no milagre da criação. O certo é que o crescei e multiplicai foi cumprido à risca, promovendo um aumento significativo da população humana, o que levou o homem a deixar uma forma de vida nômade, a criar civilizações e a organizar a vida social em torno de grandes centros urbanos, tais como as cidades de Nippur, Ur, Uruk, Lagash e Eridu, construídas pelos sumérios, nas terras férteis da Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates, correspondente ao atual sul do Iraque e Kuwait, há mais de 6.000 anos. Além da presença dos sumérios, essa região ficou conhecida por abrigar povos como babilônios, assírios e caldeus, dentre outros. Esse fato desencadeou a necessidade de produzir mais bens de consumo, desenvolver melhores instrumentos de trabalho, aperfeiçoar técnicas de produção e aumentar a capacidade de fornecer respostas cada vez mais complexas e eficientes aos problemas sociais emergentes. Isso ocorreu porque as antigas formas de pensar e agir iam ficando obsoletas diante das exigências de cada nova realidade vivenciada, exigindo da sociedade um conhecimento mais aprimorado e qualitativo. Assim, tornava-se uma verdadeira bola de neve. Quanto mais o homem interagia com o seu meio, maiores eram os desafios enfrentados. De tal forma que, quanto mais ele respondia às dificuldades encontradas, mais diversificadas e profundas se tornavam as necessidades de solucionar os problemas. Parecia uma luta infindável. No entanto, o homem se sentia cada vez mais atraído e tentado a participar. Isso estava se transformando em um vício prazeroso, uma mania. Embora não soubesse das consequências marcantes que esse seu tipo de lazer iria trazer, motivado pela curiosidade e pela necessidade de aprender, criar, indagar e responder,
Agia como se fosse uma criança incansável. Desta forma, a sociedade seguia o seu curso histórico. Então, em 1564, dentre muitos, nasceu o menino Galileuzinho, que, entre outras ações, desde cedo, desenvolveu o hábito de observar o mundo e criar seus próprios brinquedos. No entanto, o universo lúdico desse menino era diferente dos demais amiguinhos. Mesmo pequeno, ele pensava de maneira distinta e queria ver objetos distantes. Assim, construía seus instrumentos e imediatamente ia brincar de vasculhar o céu. Ele fazia isso às escondidas, claro, pois além de infringir a lei do limite de exploração do espaço aéreo estabelecido pela Santa Inquisição, sabia que o mundo dos adultos era finito e que, talvez, não compreenderiam essa traquinagem de um menino curioso, procurando com sua luneta astros que até mesmo os adultos não admitiam existir. Enfim, todo esse processo conduziu o homem à satisfação de dominar o saber, atender às necessidades sociais e saciar a inquietante curiosidade humana. A busca incessante e a vontade veemente de conquistar o desconhecido levaram o homem a se aprimorar tanto no exercício do pensar que, além de querer expandir mais seu campo de conhecimento, resolveu fazer uma reflexão crítica sobre todo o aprendizado acumulado até então. Uma viagem epistemológica, uma busca pela fundamentação que validasse ou não os conhecimentos até então produzidos pela sociedade. Ora, esse novo exercício de repensar o já pensado, de reconstruir o caminho, levou o homem a se deparar com verdades que entravam em contradição com as novas descobertas científicas. Então, o homem refletiu. Se a Bíblia é a palavra de Deus falando aos homens, e sendo ele um ser perfeito, por que afirma coisas que não correspondem à realidade? Será que Deus falhou? Existe de fato uma verdade nessa mensagem? Ele começou a questionar. Ou estivemos como cegos, envoltos em uma nuvem de ignorância todo esse tempo? Afinal, como entender uma verdade que de repente é desmentida pela ciência? Parecia que o germe da razão tinha entrado em ação. O homem passou a questionar e a duvidar de tudo. O desejo de sair da areia movediça, pisar em solo firme e enxergar o mundo com mais clareza era urgente. Em 1637, o filósofo francês René Descartes publicou o livro Discurso do Método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências. O filósofo propunha duvidar até a exaustão de qualquer certeza, pois a dúvida era o primeiro passo para se chegar ao conhecimento. O atrito entre a fé e a razão era inevitável, pois o homem estava se sentindo enganado tanto pela ideia de Deus quanto pelos seus representantes terrestres, os líderes religiosos. Capítulo 6. O papel da desinformação e do misterioso no fortalecimento da fé. Por essa razão, o homem buscou elaborar uma maneira mais criteriosa de construir o conhecimento. Uma abordagem cuidadosa, metódica para interpretar e representar a natureza. Não queria mais intermediários do além nesse processo. Se a mente pode conhecer, então o homem pode pensar por si próprio. Ele é livre e capaz de entender o mundo natural. Essa nova postura do homem diante da realidade, além de questionar o pensamento criacionista, desafiou o poder da Igreja Católica e deu início a uma crise que abalou as estruturas de uma concepção religiosa que reinou soberana durante toda a Idade Média, no mundo ocidental. Isso gerou uma situação de medo e incerteza, pois as pessoas não estavam mais compreendendo nada. A confusão era generalizada. O que para alguns era uma revolução intelectual, uma nova fase da história, para outros, não passava de um inferno astral. Ninguém tinha certeza sobre a legitimidade das verdades até então estabelecidas, nem sobre a posição dos astros no universo, pois, além de terem transformado a Terra em uma esfera, a levaram para um local distante do centro do universo, derrubaram as barreiras que separavam o homem do infinito e, como se não bastasse, preencheram todo o abismo que contornava nosso planeta. Redefiniram o quadro do geocentrismo com novas cores. As pessoas, acostumadas a uma interpretação mitológica do mundo, estavam bastante confusas diante das ideias que traziam um novo entendimento sobre o universo. A sociedade estava ansiosa para esclarecer toda aquela parte sombria da história. Não bastava simplesmente iluminar as trevas da ignorância, era necessário erradicá-la. Era preciso desmontar os alicerces da ilusão desenfreada e trazer o homem para o mundo real, libertando-o do domínio da ditadura religiosa, resgatando-o de um período em que a Igreja Católica
em nome de Deus, desempenhou o papel de diabo, exerceu a ditadura em nome da liberdade e pregou a salvação e a vida eterna, derramando sangue de pessoas, sobretudo daqueles que tinham coragem de questionar as verdades que lhes eram impostas, ameaçando desvelar o tecido das cortinas que escondiam o céu da realidade divina. Não se trata de adotar uma postura positivista, mas aquilo que não pode ser observado, testado pela razão ou comprovado pela ciência, também não deve ser apresentado como uma verdade inquestionável. Afinal, é pouco provável convencer alguém sobre uma percepção cuja veracidade não tenha sido submetida a um processo de compreensão por uma mente criticamente desenvolvida. Tudo que é desconhecido a priori não deve ser negado, afirmado ou aceito sem mais nem menos. Sem evidências, não deve haver aceitação. Quando não há elementos suficientes para sustentar uma ideia, o mais coerente é duvidar e investigar os princípios que a fundamentam. E não faz sentido esperar que a filosofia ou a ciência prove, por exemplo, a inexistência de Deus. Isso representaria uma inversão do ônus da prova, pois cabe a quem afirma a existência dele provar tal existência. Até que isso ocorra, essa suposta divindade não passa de uma crença popular. No meio científico, quando uma equipe de astrônomos descobre um novo planeta ou qualquer outro astro por método científico válido, cabe a ela provar a existência desse corpo celestial aos demais colegas, e não o contrário. Não faz sentido afirmar que algo passa a existir só porque não se pode provar sua inexistência. Portanto, não tem fundamento a afirmação: se você não pode provar sua inexistência, então ele existe. Da mesma forma, alegar que algo é verdadeiro apenas porque está escrito não é suficiente, já que mitos, lendas e promessas de políticos, quase tudo está registrado de alguma maneira. Não julgo ninguém por depositar sua fé em Deus, Zeus ou na vaca sagrada, pois cada pessoa é relativamente livre para direcionar sua vida como bem entender. De fato, muitos dificilmente conseguiriam enfrentar a vida tal como ela é, sem o apoio de conceitos e entidades metafísicas. Deste modo, a ignorância pode servir como refúgio, como um alívio, para aqueles despreparados intelectual e psicologicamente. A esperança em um paraíso pós-morte, cuja existência é garantida por alguns, pode suavizar o peso da vida, mesmo que se trate de uma aposta arriscada em uma promessa sem comprovação. Apesar de todas essas questões levantadas, ainda há aqueles que creem na vida eterna. Porventura, onde se localiza o céu? Quem já esteve lá para poder confirmar que as ruas são de ouro e os muros de jaspe e cristal, conforme afirma a Bíblia, baseado em que alguém pode descrever os anjos com tantos detalhes, como se fossem parentes biológicos? Como aceitar as descrições minuciosas sobre a origem do homem e do universo? Quem viu? Quem estava lá? Como se deu o processo de transmissão desses conhecimentos, considerando que as linguagens oral e escrita, em relação ao princípio de tudo e até mesmo da origem do homem, foram estabelecidas tão recentemente e até pouco tempo atrás o homem utilizava pedras como ferramentas? E quem seria esse Adão, que moldado a partir de uma grande porção de argila, ganhou forma humana e já se levantou falando fluentemente? Afinal, seria possível a aquisição de uma língua ocorrer magicamente? Pois se a aprendizagem é um produto social, como Adão nasceu já falando, e com quem ele dialogaria? Considerando que, de acordo com o mito da criação, ele foi o primeiro homem criado, vivendo sozinho na terra antes de Eva. E o que podemos dizer sobre o zigurate, o templo em forma de pirâmide criado pelos sumérios, comum aos babilônios e assírios, conhecido pelos judeus e cristãos como Torre de Babel? Segundo a Bíblia, os humanos estavam construindo essa estrutura para alcançar o céu. No entanto, Deus, aparentemente ofendido com o projeto audacioso dos arquitetos, resolveu confundir a comunicação entre os trabalhadores, transformando uma única língua em várias. Portanto, quando um indivíduo pedia uma pedra, seu companheiro não conseguia compreendê-lo, pois a língua que era familiar para ele se tornou estranha, e ele passou a dominar milagrosamente uma outra língua recentemente criada. Nesse estado de confusão, a obra foi abandonada, e de acordo com Gênesis, capítulo 11, acredite se quiser, foi assim que se deu a origem das línguas. Outra questão se refere à origem da desobediência à vontade divina, que se deu pelo simples ato do homem comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E diga-se de passagem,
Esse mal, de acordo com Isaías 45, versículo 7, já havia sido criado por Deus bem antes. Com uma declaração arrogante, Deus afirma: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso levanta questões profundas sobre a natureza do bem e do mal, e o papel que Deus desempenha na criação e perpetuação desses conceitos. Portanto, se Adão e Eva comeram o fruto que continha o mal, e se esse mal era parte integrante do fruto de uma árvore criada por um ser superior, faz sentido condenar toda a humanidade ao fogo do inferno apenas porque alguém consumiu esse fruto? Afinal, se Deus é responsável pela criação de todas as coisas, incluindo o mal, como pode ele, representando o bem, criar o mal e utilizá-lo para formar uma árvore tanto tentadora quanto nociva, servindo inclusive como uma armadilha para o homem, sua própria criação? Não seria exagero e arbitrariedade da parte de Deus impor uma sentença tão rigorosa por um gesto tão simples? Como o homem pode ter êxito em um mundo onde a regra é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Onde fica a coerência, a ética e o exemplo como referência de comportamento correto? Por que não aplicar o mesmo rigor para punir corruptos, estupradores e aqueles que causam mal às crianças e aos cidadãos honestos? Vamos supor que o homem tenha mesmo falhado. Mas quem criou o homem? É lógico que uma obra de imperfeição surja de um ser perfeito? Digamos que você tenha que escolher um presente com duas opções: um aparelho de marca desconhecida ou uma marca renomada. Qual você escolheria? Evidentemente a marca renomada. Mas por quê? Não haveria uma relação de qualidade entre o produto e seu produtor? E se o homem é uma obra imperfeita e Deus é quem o criou, ao invés de o homem pedir perdão a Deus, não deveria ser o contrário? Não é contraditório que a criatura pague pelos erros do Criador, considerando que quem cria algo deve ser responsabilizado pela qualidade de sua criação? Afinal, por que as indústrias oferecem garantia por seus produtos? Será que a responsabilidade sobre um produto termina após entregá-lo ao consumidor final, ou ela continua? É evidente que sim. Somente Deus não oferece garantia pelo que faz. Portanto, para uma parcela da sociedade com formação intelectual razoável, aceitar muitas questões propostas pelo pensamento judaico-cristão se torna difícil devido à falta de fundamentação lógica. Por exemplo, como explicar as transformações pelas quais Eva, a mulher formada de uma costela, passou? Afinal, se ela foi criada a partir de um material tão duro como o osso de Adão, por que hoje é tão diferente, a ponto de ser chamada de sexo frágil? E o que podemos dizer sobre a mulher de Ló? Ela, seu marido e suas duas filhas tiveram que deixar a cidade às pressas, pois 2 anjos informaram a Ló que Sodoma e Gomorra eram cidades pecaminosas aos olhos de Deus. Portanto, ele iria destruí-las. Eles foram instruídos a fugir urgentemente para a pequena cidade de Zoar, sem parar no caminho ou olhar para trás. Algo que podemos considerar pouco provável de ser cumprido por uma mulher. Como esperado, a mulher de Ló não resistiu e olhou para trás, e por isso transformou-se em uma estátua de sal. Segundo o livro de Gênesis 19, versículos 24, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo ambas as cidades, conforme narrado em Gênesis 19, versículos de 12 a 26. Continuando a explorar a relação entre a qualidade do produto e do produtor, encontramos mais informações em Gênesis 19, versículos de 30 a 38. Depois que Ló chegou à cidade vizinha, a Bíblia relata o seguinte: Ló deixou Zoar e passou a viver no monte com suas 2 filhas, pois temia permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas se estabeleceram numa caverna. Então a filha mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há nenhum homem na terra para ter relação sexual conosco, conforme o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai para beber e se deitar com ele, a fim de preservar a linhagem de nosso pai. Deram, pois, vinho a seu pai naquela noite, e entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita à menor: Eis que ontem à noite fiz sexo com meu pai, demos-lhe vinho a beber também esta noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite, e levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou.
Assim as duas filhas de Ló tiveram filhos de seu pai. Enfim, se voltarmos ao capítulo 1 de Gênesis, versículos de 27 a 31, está escrito o seguinte: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-lhes-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O texto bíblico deixa bem claro que a criação do homem foi algo tão especial que, além de ser conforme a imagem e semelhança de Deus, foi também o último feito do Criador, e ao mesmo tempo deu autoridade sobre todas as coisas da terra. Capítulo 7. Contradições e visão machista na Bíblia. Uma análise dos atributos de Deus. Então vejamos. Deus tem 3 atributos: onisciência, que sabe de todas as coisas; onipresença, que está em todos os lugares; e onipotência, que tem poder infinito. Em suma, um ser perfeito, supremo. E o que esperar de um ser assim? Que tudo o que faça seja também perfeito. E depois que Deus criou o universo, o que diz a Bíblia? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O que significa isso? O próprio Deus, após ter feito tudo, estava satisfeito. A obra está aprovada na sua totalidade. Porém, com o passar do tempo e na própria Bíblia, podemos mencionar exemplos de que o homem, segundo seus dogmas, é uma obra imperfeita de Deus. Voltando às cidades de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, versículo 32, Deus diz a Abraão que se houver pelo menos 10 justos em Sodoma, poupará o lugar todo por causa deles. Então vamos analisar os critérios de escolha de Deus. Depois que Ló, sua esposa e 2 filhas deixam a cidade, segundo Gênesis 19, verso 24, o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra e destruiu tudo. Ou seja, além dos adolescentes e das pessoas adultas, todas as crianças, inclusive as que estavam por nascer, morreram queimadas. Os 2 futuros genros de Ló atendiam aos critérios e eram considerados justos. Eles podiam sair da cidade, mas quando ouviram as explicações sobre os motivos e o que iria acontecer às cidades, zombaram da ideia e ficaram. A mulher de Ló, como já foi dito, desobedeceu ao anjo, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então sobraram 3 justos: Ló, sobrinho de Abraão, e suas 2 filhas. As 2 filhas de Ló, por serem justas segundo os critérios de Deus, conquistaram o direito de fugir da cidade pecaminosa para salvar suas vidas. Depois buscaram abrigo numa caverna longe da cidade de Zoar. Com o passar do tempo, as 2 irmãs assanhadas combinaram entre si. Embebedaram seu pai, tiveram relações sexuais com ele e engravidaram, consumando um ato que é classificado como incesto, um grave pecado segundo as normas religiosas. Ora, este tipo de texto geralmente só é encontrado por quem busca diretamente na Bíblia, já que raramente um padre ou pastor lê tal passagem diante dos fiéis. Muitos cristãos basicamente leem Salmos, Provérbios e alguns livros do Novo Testamento. E se alguém achar abominável o que aconteceu entre Ló e suas filhas, provavelmente também não vai concordar com o que esse mesmo pai fez às mesmas, conforme relato em Gênesis 19, versos de 1 a 8. Bem, a passagem fala que 2 anjos foram a Sodoma para avisar a Ló que deveria sair da cidade, pois ela iria ser destruída. Contudo, antes disso, os anjos entraram em sua casa e ele lhes ofereceu um banquete. Mas, antes que se deitassem, os homens de Sodoma cercaram a casa e, chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram em tua casa esta noite? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló, amedrontado e nervoso, saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, peço-lhes que não procedam tão perversamente. Eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não tiveram relações sexuais com homem algum. Eu as trarei para fora, e vocês farão com elas o que bem lhes parecer. Somente nada façam a estes homens,
porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Olha que exemplo de pai corajoso e amoroso Ló demonstra ser. A escória moral da cidade deseja ter relações sexuais com seus visitantes, que simplesmente são dois anjos. E qual é a sua reação? Tremendo de medo, numa evidente manifestação de falta de fé, uma postura que poderia ser denominada de ateísmo, pois ele poderia ter recorrido ao Ser Supremo. No entanto, sugere que tem duas filhas virgens que podem ser usadas para satisfazer os desejos daqueles homens. Inclusive, poderiam abusar, agredir e até matar essas mulheres, contanto que não façam nada com seus visitantes. Mas isso não é novidade. A Bíblia tem uma postura que pode ser interpretada como machista. A mulher frequentemente foi tratada como ser inferior ao homem, uma presença insignificante em seus textos. E não é apenas no Velho Testamento que essa visão é apresentada, mas também em trechos do Novo Testamento. Em 1 Timóteo, versículos 11 e 12, e em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34, 35 e 37, fica clara essa ideia. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. E diz mais: é indecoroso a mulher falar na igreja. E para não deixar dúvidas acrescenta: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que os textos que vos escrevi são mandamentos do Senhor. Em outras palavras, essa ordem veio de Deus, afirma o apóstolo Paulo. Portanto, quem se autodenomina cristão tem que ter muito cuidado quando analisar esses versículos bíblicos, pois poderá ofender a Deus e não o autor do livro, que é apenas um porta-voz divino, de acordo com o Novo Testamento. Quero deixar claro que, na minha concepção, feminismo e machismo são expressões de egoísmo de alguns segmentos sociais. Se o texto mencionado acima é machista, e de fato é, pois, além de ser ultrapassado, nega o direito de expressão da mulher, ele está inscrito na Bíblia, e não é de minha autoria. Além disso, se as mulheres de Coríntios, segundo a justificativa de alguns cristãos, não podiam falar em público nem cortar o cabelo, pois isso era um hábito das prostitutas, rebeldes e promíscuas da época, então se eu deixar de fazer isso ou aquilo, porque pessoas consideradas erradas o fazem, não poderei sequer morrer, já que todos de fato morrem. Porém, essas pessoas também comiam, bebiam, vestiam-se, andavam, cantavam, entre outras atividades. Contudo, a proibição foi específica para cortar cabelo e falar na igreja. Por que essa regra não foi aplicada também a outras situações? E por que não afetou os homens? Porque na Bíblia, parece que somente a mulher é prejudicada. Nossa, que punição severa! A partir de agora, a mulher deve permanecer calada na congregação. Ela terá que aprender a louvar ao Senhor de maneira silenciosa. Sua principal característica, a liberdade de comunicação, foi restringida. E é importante lembrar que a Bíblia afirma que todos são iguais aos olhos de Deus. E esses cristãos que escolhem trechos da Bíblia para seguir somente o que lhes agrada, estão cometendo um grande equívoco, de acordo com Agostinho. Pois, segundo ele, se você acredita apenas no que gosta no Evangelho e rejeita o que não lhe apraz, não é no Evangelho que você crê, mas, sim, em si mesmo. Mas, se Deus destruiu Sodoma e Gomorra devido à prostituição, particularmente o homossexualismo, para salvar a Ló, este, por covardia e falta de fé, para evitar que os sodomitas tivessem relação sexual à força com os dois homens que o visitavam, e ele ofereceu suas filhas virgens, para que fizessem a elas o que bem quisessem, principalmente do ponto de vista sexual. Ainda, tempos depois, Ló fez sexo e engravidou suas duas filhas. Digo isso porque, embora o texto fale que ele estava embriagado, ninguém faz sexo sozinho. Acho pouco provável que a bebida tenha tirado toda a sensibilidade e consciência de Ló, a ponto de transformá-lo num homem-pedra e não perceber que fazia parte de um ato sexual. Pois bem, moralmente falando, quem, dentro dessa promiscuidade generalizada, tem uma conduta melhor que a do outro? Ou seja, em relação às pessoas das cidades, incluindo as crianças queimadas, essa família salva por Deus é menos pecadora do que os outros? Isso demonstra que Deus não está alinhado com os seus atributos, já que sempre que planeja, a execução final não corresponde aos objetivos esperados. Isso representa um grande problema para os seus seguidores e simpatizantes terrestres, pois são eles, toda vez que Deus dá suas derrapadas,
os responsáveis por construir argumentos em defesa da imagem de Deus como um empreendedor de fato, mas também um executor desastrado e irresponsável em suas realizações. E depois, em Gênesis 6, nos versículos de 5 a 7, Deus mesmo reconhece que falhou ao criar o homem. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era sempre má. Então, o Senhor se lamentou ter feito o homem na terra, e isso lhe causou tristeza no coração. E o Senhor disse: Vou destruir da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Capítulo 8. A construção da Arca de Noé. Desafios e dimensões incomparáveis. Na nova tentativa de corrigir o seu plano falho de uma sociedade sem pecadores, seguindo a inspiração do dilúvio presente no mito da civilização suméria, Deus decide tomar uma medida mais radical. Dessa vez, ele escolhe não utilizar o fogo como fez em Sodoma e Gomorra, mas sim a água como meio de exterminar os ímpios, separando assim o joio do trigo e salvando somente os bons e puros. A partir deles, Deus pretende recomeçar tudo novamente, estabelecendo uma nova raça humana, já que até agora quase tudo deu errado. Sendo assim, de acordo com o relato bíblico em Gênesis capítulo 6, Deus encontra em Noé a pessoa com as qualidades de um homem justo e adequado para liderar essa importante missão de purificação dos povos. Então, Deus o chama e declara que a terra está cheia de corrupção e violência, e por essa razão, pretende destruir toda criatura viva que habita nela. Para tanto, instrui Noé a construir uma arca de madeira de gofer, com compartimentos e revestida de betume tanto por dentro quanto por fora. As dimensões da arca devem ser de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Ela deve ter 3 andares, sendo o andar mais baixo, o segundo e o terceiro. Por fim, Noé recebe a instrução de construir uma janela com um côvado de altura. Conforme o relato do livro de Gênesis, capítulo 5, quando a esposa de Lameque deu à luz a Noé, Adão, caso estivesse vivo, teria cerca de 57 anos de idade. De acordo com muitos teólogos, o suposto dilúvio universal ocorreu por volta de 2348 anos antes de Cristo. Apesar de parecer estranho atualmente, como está mencionado em Gênesis capítulo 6, as dimensões da arca são apresentadas em côvados, uma unidade de medida de comprimento utilizada por diversas civilizações antigas, incluindo os babilônios, egípcios e hebreus. A respeito da construção da Arca de Noé, é inevitável compará-la a outras obras. Por exemplo, nos séculos XV e XVI, durante o período das grandes navegações marítimas, os portugueses e espanhóis, especialistas na construção de embarcações, mesmo quase 4.000 anos depois de Noé, em uma época incomparavelmente mais avançada, construíam barcos de madeira com dimensões de cerca de 25 metros de comprimento, 7 de largura e 3 de calado. E por quê? Segundo eles, essas eram medidas consideradas seguras para evitar que um barco de madeira se contorcesse e se quebrasse. Vale lembrar que no início do século XX foi construído o Titanic, até hoje, o navio mais famoso do mundo. Ele tinha 269 metros de comprimento por 28 de largura e 53 de altura. O casco era formado por cerca de 2.000 placas de aço. Durante sua construção, foi usado um guindaste especial com 70 metros de altura, e mais de 1.700 trabalhadores estiveram envolvidos no projeto de 1909 a 1912. É importante ressaltar que isso ocorreu mais de 4.000 anos após o suposto dilúvio universal. Mas Noé, acredite ou não, sem o auxílio de maquinários modernos, com a idade de 600 anos, junto com seus 3 filhos, 3 noras e sua esposa, um total de apenas 8 pessoas, conseguiu construir uma arca de madeira de gofer. Nessa época, não existiam furadeiras, serras elétricas ou equipamentos avançados para trabalhar com grandes peças de madeira. Na verdade, o primeiro parafuso só seria inventado cerca de 2.000 anos depois, por um grego chamado Arquitas de Tarento. Apesar dessas limitações, Noé conseguiu construir uma arca com aproximadamente 145 metros de comprimento, 24 de largura e 14 de altura. Somente 3 pessoas, Sem, o filho mais velho com 100 anos de idade, juntamente com Cão e Jafé, seus outros filhos,
estavam em condições físicas para realizar o trabalho árduo. Imagine a largura das tábuas do piso dessa arca para suportar o peso de casais de animais do porte do bisão, camelo, mamute, elefante, girafa, rinoceronte, hipopótamo, búfalo e outros animais de tamanho semelhante. Ou melhor, que tal tirar todos os animais da arca e colocar somente alguns casais de dinossauros? Podemos começar com um carnívoro, como o Tiranossauro Rex. No entanto, estou achando que o casco dessa embarcação não vai suportar o peso. Pai, não sei não. Será que o piso aguenta? Pergunta Jafé. Esse animal tem quase 7 metros de altura por 13 metros de comprimento e pesa cerca de 10 toneladas. A situação deixa Cão pensativo e ele chama seu irmão mais velho, Sem, para uma conversa particular. Na minha opinião, deveríamos trocar as tábuas do piso por outras com pelo menos 1 metro de espessura. E para piorar, em seguida vem o dinossauro Diplodocus longus, que possui 40 metros de comprimento. E isso não para por aí, pois logo atrás dele tem o Argentinossauro, com cerca de 45 metros de comprimento, 20 metros de altura e pesando 85 toneladas. Sem dúvida, será necessário remover o teto e aumentar o tamanho da porta da arca, pois o Argentinossauro não conseguirá passar pela porta atual. Nossa! Exclama Sem. O animal é 7 metros mais alto que a arca. E depois dele ainda temos o Espinossauro, um carnívoro com 18 metros de comprimento e outros dinossauros ainda maiores. Então Noé, ao perceber a preocupação dos filhos que estavam discutindo secretamente entre si, coça a cabeça e pergunta a Jafé: Filho, quais são os próximos dinossauros da fila? Pai, tem o Ultrassauro com 90 toneladas, o Braquiossauro com 50, o Camarassauro, o Apatossauro. Ah, são vários, todos enormes. Diante disso, Jafé reflete consigo mesmo e pensa que seria melhor suspender o dilúvio e esperar um pouco mais pelo avanço da ciência e da tecnologia, a fim de construir um navio de chapa de aço exclusivamente para os dinossauros. Imagina só quando esses carnívoros de grande porte sentirem o cheiro de carne fresca dentro da embarcação? Nossa, seria uma verdadeira confusão, com tábuas voando para todos os lados, parecendo um míssil. A arca se transformaria em uma cidade devastada após um tornado ou tsunami. No entanto, Noé, com sua teimosia, após construir a arca, recebeu a ordem de Deus para embarcar junto com sua família. Além disso, deveria levar consigo mantimentos para a jornada, 7 casais de todos os animais limpos, 7 casais das aves do céu e um casal de cada espécie de animais não limpos, como elefante, mamute e girafa. A reflexão a seguir é a seguinte: como Noé conseguiu transportar para sua presença e, posteriormente, devolveu a seus lugares de origem os animais que existem somente em ilhas ou continentes distantes. Exemplos desses animais são as tartarugas gigantes das Ilhas Galápagos, as onças da Amazônia, os dragões das Ilhas de Komodo e os cangurus da Austrália, dentre outros. E além disso, como teria capturado e acomodado na arca 7 casais de cada espécie das aves do céu, isto é, aves que voam? Além do mais, de acordo com os entomologistas, estima-se que existam cerca de 10 milhões de espécies de insetos no planeta Terra, das quais aproximadamente 1 milhão de espécies foi catalogada. Se Noé colocou um casal de cada espécie, então são 20 milhões. Imagino Noé separando 10 milhões de casais de insetos. Esse é macho, essa é fêmea. Esse é macho, essa é fêmea. Não é impressionante? Então, com 600 anos de idade, no 17º dia do 2º mês, Noé entrou na arca, juntamente com seus filhos Sem, Cão e Jafé, bem como sua esposa e as 3 mulheres de seus filhos. E o Senhor fechou a arca por dentro. 7 dias depois, a chuva caiu sobre a terra por 40 dias, e as águas ficaram cerca de 7 metros acima de todos os montes altos que existiam sob o céu. Ou seja, conforme o livro de Gênesis, capítulo 7, versículos 19 e 20, após 40 dias de chuva, a água chegou a 15 côvados acima dos montes mais altos da terra. E o monte mais alto da terra, com cerca de 9.000 metros de altitude, é o Everest, que se localiza na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre a República Popular da China e o Nepal. Considerando que um côvado é a medida que vai da ponta do dedo médio até o cotovelo, cerca de 50 centímetros, as águas teriam chegado a 7,5 metros acima do Everest, que possui quase 9.000 metros de altitude.
Esse volume de água da chuva, caso tivesse sido acrescentado aos oceanos por um dilúvio, teria matado todos os animais de água salgada e doce, pois a pressão da água seria inadequada para a sobrevivência de ambos. No entanto, ao considerarmos que cerca de 97% das águas do nosso planeta estão nos oceanos, se acrescentar mais 3%, não alteraria significativamente o nível do mar. Portanto, nota-se aqui uma clara contradição bíblica. Se as águas que estão congeladas acima do nível dos oceanos derretessem e as que formam as nuvens caíssem, conforme a National Geographic estimou, o nível do mar poderia subir cerca de 70 metros. Mas em Gênesis, capítulo 7, versículo 11, diz que todas as fontes do grande abismo se romperam, ou seja, a água brotava de dentro da terra. No entanto, mesmo considerando que, segundo a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, a quantidade de água subterrânea possa alcançar um volume 100 vezes maior do que as águas contidas nos rios e lagos, ainda assim, é muito pouco para atingir o volume de água do dilúvio universal anunciado pela Bíblia. Esse fenômeno de brotamento de água de dentro para fora da terra, narrado pelo versículo citado, contraria as leis da física, pois algo assim só é possível em locais que possuem vulcões ativos. Isso ocorre porque a água que penetra a terra através de fendas ou rochas porosas, ao encontrar o magma incandescente, aquece violentamente e retorna à superfície em forma de jatos quentes de água e vapor. Mesmo assim, a quantidade de água que é expelida sob pressão térmica imediatamente retorna, gerando um ciclo de fluxo e refluxo, enquanto durar a causa desse fenômeno conhecido como geyser. Conforme Gênesis capítulo 8, a Arca de Noé permaneceu por cerca de 6 meses a uma altitude de quase 9.000 metros. É pouco provável que uma pessoa ou qualquer outro animal sobreviva um dia a essa altitude, nem mesmo os habitantes de La Rinconada, nos Andes peruanos, a cidade mais alta do mundo, com cerca de 5.100 metros de altitude. Nessa análise, não estou levando em conta as condições de temperatura, que diminuem gradativamente com o aumento da altitude, mas principalmente a falta de oxigênio. Mesmo os alpinistas mais preparados do mundo enfrentam grandes dificuldades ao se deslocarem a uma altura a partir dos 6.000 metros, pois o ar rarefeito faz o coração bater mais lentamente. A fadiga aumenta e fica cada vez mais difícil dar um passo à frente. Situação como essa pode causar palidez e suor frio. Nos casos mais graves, a pressão arterial baixa e ocorrem desmaios, a respiração para e a pessoa morre. Este é um dos muitos desafios que Noé e sua família teriam enfrentado ao permanecer a tal altitude por um período tão longo. Finalmente, continuando o texto bíblico, todas as criaturas que havia na face da terra foram exterminadas, o homem, o gado, os répteis e as aves do céu. Sobreviveram apenas Noé e aqueles que estavam com ele na arca. As águas permaneceram sobre a terra por 5 meses. Após esse período, as águas começaram a baixar. No 17º dia do 7º mês, a arca repousou sobre os montes de Ararat. No primeiro dia do 10º mês, os cumes dos montes apareceram. Ora, o livro de Gênesis é muito claro. Com exceção da família de Noé e dos seres que estavam com ele na arca, tudo pereceu. Isso inclui, é claro, todas as crianças do planeta. Afinal, após o dilúvio, nenhuma creche flutuante foi encontrada. No que se refere à ancoragem da arca, é importante ressaltar que o Monte Ararat, com pouco mais de 5.000 metros de altitude, possui 2 picos em forma de cone, o Grande Ararat e o Baixo Ararat. Não seria possível para uma arca, sobretudo uma com cerca de 145 metros de comprimento, repousar em qualquer um deles. Se o meio da arca se assentasse no topo do cone, certamente a embarcação se quebraria. Se fosse em outro ponto dessa, a arca inclinaria e seguiria a água que estivesse baixando. Simples assim. A Bíblia continua relatando que, após 40 dias, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo, que ia e voltava. Ele também soltou uma pomba, mas esta não encontrou onde pousar e retornou à arca. Esperou mais 7 dias e novamente soltou uma pomba. Algum tempo depois, esta voltou trazendo uma folha verde de oliveira no bico. Noé esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba uma vez mais. Desta vez, a pomba não retornou. Assim, no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601 da vida de Noé, as águas sobre a terra secaram. Então,
Noé tirou a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava enxuta e completamente seca aos 27 dias do segundo mês. Muitas pessoas confundem os 40 dias de chuva do dilúvio universal com o tempo que Noé passou na arca. Contudo, não é bem assim. Segundo os capítulos 7 e 8 do livro de Gênesis, Noé entrou na arca aos 600 anos de idade, no dia 10 do segundo mês. 7 dias depois, no dia 17 do segundo mês, começou a chuva, que perdurou por 40 dias. As águas se mantiveram acima dos montes durante 150 dias, ou seja, 5 meses, antes de começarem a baixar. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre o monte Ararat. No primeiro dia do 10º mês do ano seguinte, os cumes dos montes apareceram. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela da arca e, para sondar o quanto o nível das águas havia baixado, soltou uma pomba a cada 7 dias, até que, na terceira vez, a pomba encontrou onde pousar e não retornou. No primeiro dia do primeiro mês do próximo ano, Noé removeu a cobertura da arca. Finalmente, no dia 27 do segundo mês, quando Noé completou 600 anos de vida, a terra estava seca e todos saíram da arca. Portanto, Noé passou 377 dias, 1 ano e 12 dias, na companhia de cerca de 25.000 espécies de aves, 15.000 espécies de mamíferos, 6.000 espécies de répteis, 2.500 espécies de anfíbios e mais de 1 milhão de insetos num barco de madeira, de acordo com algumas estimativas. Deus, então, ordenou a Noé que saísse da arca, e ele o fez juntamente com sua família e todos os animais, dando à espécie humana, conforme sua concepção, uma nova oportunidade de vida. No entanto, 1 ano e 12 dias após Noé soltar os animais da arca, toda a vegetação estava morta. Não havia pastagem para os herbívoros, e como todos os animais fora da arca estavam mortos, os carnívoros não tinham do que se alimentar. Sendo assim, após a saída da arca, os animais corriam o risco de extinção. Primeiro, os herbívoros, por falta de comida, e depois, os carnívoros, uma vez que os herbívoros da arca serviriam de alimento apenas por pouco tempo. Não duraria muito. Por último, os carnívoros mais fortes brigariam entre si até acabar toda a fonte de alimentação. Ainda sobre o dilúvio universal, algumas reflexões se fazem necessárias. Considerando que Noé passou 1 ano e 12 dias na arca, poderíamos questionar se seria possível que apenas 4 homens e 4 mulheres atendessem às necessidades de uma família e dos animais do planeta, alojados em 3 andares de uma arca fechada. Do mesmo modo, é importante analisar os tipos de alimento e o volume de água suficiente para suprir a demanda alimentar e saciar a sede dos animais. Por exemplo, qual volume de capim alimentaria os herbívoros? E quantas toneladas de sal precisariam ser utilizadas para alimentar os animais que dependem desse mineral em sua dieta? Outra questão relevante: quantas toneladas de carne teriam que ser armazenadas para alimentar os carnívoros durante esse tempo? Considerando a falta de um refrigerador, como poderia ser possível conservar tanta carne? A gestão dos resíduos também seria um grande desafio. Como lidar com a eliminação de toda a produção de urina, fezes e gases em uma arca fechada? Levando em conta a quantidade significativa de gases inflamáveis produzidos, quais seriam as consequências de se acender uma tocha para iluminar o interior da arca? E ainda, se a iluminação interna da arca não fosse possível, como Noé conseguiria alimentar animais como o dragão de Komodo, ou quem sabe uma naja cuspideira? E quanto aos animais que necessitam tomar banho de sol para manter o equilíbrio térmico, como lagartos, jacarés e as 14 espécies de crocodilos, o que poderia ser feito para acomodá-los? E muitos animais utilizam pedras para facilitar a digestão. Por exemplo, um crocodilo consome cerca de 5 quilos de pedras. Como poderíamos ajudar esses animais nessa questão? Além disso, por ter que separar as espécies predadoras das presas, quantos compartimentos deveriam ser criados, além dos corredores de acesso? Por fim, como acomodar as quase 4.000 espécies de casais de cobras, levando em conta que muitas delas, como as ofiófagas, se alimentam de outras serpentes? Pois bem, saindo do tema a Arca de Noé e retornando à questão dos atributos do Ser Supremo, se Deus fez o homem semelhante a si, e mesmo assim não deu certo, logo ele não é perfeito nem onisciente. Pois se fosse,
simplesmente saberia inicialmente que isso aconteceria com sua criação. E se errou, e além de tudo assumiu, ele pode até ser sincero, mas não é Deus, porque acertar ou errar é um atributo humano. Além do mais, também é incoerente, pois se foi ele quem falhou e, por consequência, o homem, por que destruir os animais? Onde está a conexão entre os eventos? Seria um ato impulsivo em um momento de raiva. Já que tenho cometido erros desde o início, uma falha a mais não faz diferença. Ainda sobre a insustentabilidade da existência de Deus, recorrendo ao paradoxo de Epicuro de Samos, filósofo grego que viveu nos séculos III e II, antes da Era Comum. Se Deus é onipotente, onisciente e benevolente, o mal não deveria existir. Se ele for onipotente e onisciente, tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele. Ainda assim, não o faz, então não é bom. Se for onipotente e benevolente, então tem poder para extinguir o mal e deseja fazê-lo, pois é bom. Mas não o faz, pois não sabe o quanto o mal existe, então não é onisciente. Se for onisciente e bom, então sabe de todo o mal que existe e deseja mudá-lo. Porém não o faz, pois não é capaz, então não é onipotente. E se não for onipotente, onisciente e bom, então por que chamá-lo de Deus? Enfim, saindo um pouco do Velho Testamento e indo para o Novo, demonstrando mais incoerências nos textos bíblicos. Que culpa teve Judas em ter traído Jesus, se segundo as profecias, ele já havia sido escolhido para fazê-lo antes mesmo de nascer? Qual deveria ser sua condenação se errou por falta de opção? Ora, se alguém está destinado a fazer algo, não deve ser responsabilizado, pois para ser responsável por suas ações, é necessário ser livre. Um robô, por exemplo, não responde por suas ações, mas sim quem o programou. Será que na Enciclopédia da Fé existem respostas convincentes para as perguntas humanas? Eu pessoalmente não acredito nisso. Também não acredito na conexão entre filosofia e religião, pois a filosofia não tem compromisso com verdades indiscutíveis. São Tomás de Aquino tentou fazer isso, mas na realidade ele distorceu e cristianizou a obra de Aristóteles. Sempre houve mentiras em nome de ideais baseados no além. Isso é uma forma covarde de negar e escapar do mundo sensível, do aqui e agora. Como diz o filósofo alemão Nietzsche, o homem criou o ideal para negar o real. Os religiosos nunca estiveram dispostos a enfrentar o confronto de ideias, nem têm fundamentos para adotar tal postura. Por isso, muitos pagaram um alto preço por se oporem à sua visão dogmática de mundo. Giordano Bruno é um exemplo disso, acusado de cometer 8 heresias contra a fé católica. Ele se recusou a retratar-se diante dessas acusações e preferiu defender suas ideias, alegando não ter motivo para se retratar e nem saber do que se esperava que ele se retratasse. Como resultado, foi queimado vivo. O questionamento representa um obstáculo para a crença no mundo mágico criacionista. Essa é a razão pela qual a Igreja Católica queimava praticamente toda a produção literária crítica que pudesse despertar as pessoas da ilusão da inocência em relação ao pensamento judaico-cristão. Na verdade, tanto Galileu Galilei quanto Giordano Bruno foram condenados principalmente por apresentarem uma visão de mundo que contradizia o capítulo 10, versículos 12 e 13 do livro de Josué. Esse trecho diz: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, parou no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Nessa passagem bíblica, Josué precisa prolongar o dia para vencer os reis dos amorreus, inimigos de Gibeão, cidade aliada a Josué, que estava sendo atacada. Então, Josué pediu a Deus que parasse o sol e a lua, e obedientemente, os astros ficaram parados por quase 24 horas. Ora, por que Josué pediu para o sol e a lua pararem? A explicação é simples. Segundo o texto bíblico, a Terra está parada no espaço, ela é o centro do universo, e ao contrário do que a ciência contemporânea sustenta, é o Sol que gira ao redor da Terra. Sendo assim, o Sol ficou parado sobre a cidade de Gibeão, até Josué vencer o exército dos amorreus. Simples assim. Depois que a batalha acabou, a Terra permaneceu no seu lugar, ou seja, parada, e o Sol e a Lua voltaram ao seu movimento natural, segundo a Bíblia, em torno da Terra,
obedecendo a um modelo denominado geocentrismo. E por que isso? Porque o movimento de rotação que a Terra faz em torno do seu próprio eixo cria na visão do observador terrestre uma ilusão de ótica, dando a impressão de que é o Sol que gira em torno da Terra. Afinal, que verdade é essa que não se permite ser questionada? Será que essa verdade já foi concebida com uma crise de identidade, temendo se tornar algo diferente? E se é de fato verdade o que se apresenta como tal, e sendo o posicionamento crítico uma busca pelo desvelamento do real, essa verdade não sairia mais fortalecida se estivesse aberta à discussão. Por exemplo, o que significa dizer: não discuta, respeite a religião dos outros, se não querer submeter as pessoas a uma atitude passiva de apenas ouvir o que está sendo verbalizado? Mas que respeito é esse, que é sinônimo de manter-se calado diante de uma possibilidade de debate de ideias? Não seria, por acaso, medo de ouvir o que o outro também tem a dizer? Ora, se uma uva é apenas uma uva e não é outra coisa, por que temer ser um elefante? Se a fé tem fundamento, por que protegê-la tanto da razão? Fugir ao debate não seria, em função da fragilidade da certeza, uma tática, um ato escorregadio de defesa? Se a fé não é uma torre de areia, por que não a expor às intempéries da reflexão crítica? Onde está a força da fé que remove montanhas? Será que o filósofo alemão Nietzsche estava certo quando disse que a fé não remove montanhas, mas coloca montanhas onde elas não existem? A maioria das pessoas fala muito sobre a necessidade e a importância de ter fé. No entanto, é fácil defender essa postura quando tudo está transcorrendo bem. Quando surgem dificuldades ou situações de grande pressão psicológica, a postura tende a mudar consideravelmente. Afinal de contas, quem não conhece a passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos 70 e 71, quando o apóstolo Pedro, ao seguir Jesus discretamente, ouve: certamente você é um deles, pois é também galileu. E ele responde jurando: não conheço esse homem de quem falam. Ou seja, quando surge a oportunidade de colocar o discurso em prática, Pedro se acovarda, abandona a fé e nega seu mestre. Um outro exemplo importante é o do patriarca Abraão, uma referência central da fé judaico-cristã. Antes de entrar com sua família no Egito, com medo de ser morto, Abraão pediu à sua esposa e irmã por parte de pai, a formosa Sara, que caso fosse indagada pelas pessoas, dissesse que ele era seu irmão. O que ela de fato fez. Por causa disso, o faraó, durante os dias em que Abraão esteve adquirindo gêneros alimentícios no Egito, levou Sara para sua casa e teve um relacionamento sexual com ela. Satisfeito com os prazeres proporcionados por Sara, além de tratá-la bem, o faraó presenteou Abraão com ovelhas, bois, jumentos, camelos, servos e servas. Como está escrito em Gênesis capítulo 12, após reunir seus presentes, Abraão pegou de volta sua esposa e deixou o lugar. Para reforçar que essa era uma prática comum de Abraão e Sara, em Gênesis capítulo 20, versículos 2, 13 e 14, quando eles estavam passando pela terra de Gerar, Abimeleque, rei daquele lugar, também se encantou pela beleza de Sara. Como Abraão e Sara sempre afirmavam ser irmãos por onde passavam, o rei levou Sara para seu palácio. Posteriormente, é claro, satisfeito com os prazeres desfrutados com aquela rainha da cama, Abimeleque deu 1000 moedas de prata, ovelhas, bois, servos e servas a Abraão, e devolveu Sara, sua esposa. Então Abraão, um homem astuto que, apesar da traição consentida, aproveitava as situações de maneira oportunista, permitindo que a elite dominante desfrutasse sexualmente de sua esposa, uma puta santa, de genitália abençoada, que deixava rastro por onde passava. E, ao que parece, apreciava esses momentos de deleite. É evidente que existem vários tipos de crença. Porém, a crítica feita aqui é, particularmente, a crença na possibilidade de realizações somente a partir de divindades ou idealidades. Não importa o segmento religioso. E por que é necessário fazer essa distinção? Visto que, seja lá quem for, tenha a formação que tiver, todo mundo tem algum tipo de crença. Isso é inerente ao ser humano. Pois, mesmo sem ter certeza, acreditamos que algo possa acontecer. E com fé, esperamos realizar muitos projetos de vida. Mas não é uma crença qualquer. Ela é baseada em possibilidades concretas. Não é um pensamento ilógico, sem sentido. Uma vez que, apesar de não ter certeza alguma,
Quando uma pessoa marca um encontro com a outra, é porque acredita, mesmo estando no futuro, ser um fato possível de acontecer. Ora, que certeza tem o passageiro, ao se acomodar num avião, que ele vai subir, deslizar no ar e chegar ao seu destino? Quase nenhuma. Mas mesmo assim, acredita, e em função da chance de a viagem ser realizada, se prepara e a aguarda a partida. Entretanto, é diferente de acreditar em fatos improváveis ou salvação após a morte. Que garantia se tem que essa promessa será cumprida? Aceitar, por exemplo, como narra o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17, que Jonas foi engolido por um grande peixe e que passou, acredite, 3 dias no estômago dele, precisa ter pouco senso crítico. E como baleia não é peixe, mas um mamífero da ordem dos cetáceos, o texto bíblico deve estar se referindo ao tubarão branco, predador que se alimenta basicamente de peixes grandes, focas e leões marinhos. Enfim, apesar de ter dentes amolados como navalhas, e habitualmente comer grandes presas arrancando os pedaços, depois o peixe, gentilmente, o vomitou na praia. E melhor, vivo e em perfeito estado de saúde. E que tal acreditar no texto do livro, 2 Reis, capítulo 2, versículos 8 e 11, onde diz que o profeta Elias, ao chegar à margem do rio Jordão, tirou o manto, bateu com ele nas águas, elas se abriram, e ele atravessou o leito do rio por chão seco com Eliseu, seu assistente. E mais adiante, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Capítulo 9. Os desafios da fé. O peso da história. Estamos vivendo momentos de sofisticados avanços tecnológicos e descobertas científicas significativas. A informatização tem aproximado os países, facilitando as pesquisas e a troca de informações entre as pessoas. Na sociedade atual, tudo acontece muito rapidamente. O mundo está se globalizando de forma acelerada com relação à informação. Portanto, é uma situação bastante diferente da Idade Média, quando não havia liberdade de produção do conhecimento, nem de expressão de ideias. Tudo era manipulado e dogmatizado pela Igreja, ficando claro que o sucesso da fé medieval estava relacionado à alienação dos povos. Por isso, o clero não media esforços para afastar as pessoas do refletir filosófico e da prática da ciência. Era de fundamental importância que a sociedade não tivesse uma consciência coletiva própria. Então, tudo que a Igreja pregasse viraria verdade e lei. O questionamento era um privilégio conquistado por poucos, que desfrutavam secretamente. Pois, afinal de contas, o clero sabia que a universalização do conhecimento, criticamente elaborado, dificultaria a manutenção e propagação da religiosidade entre os povos. Pois bem, a Ágora de Atenas, um espaço público de debate na antiga Grécia para a satisfação das religiões, encontra-se atualmente em ruínas. Mas, o que as igrejas jamais imaginariam, e sempre temeram, é que esse espaço ressurgiria de forma muito mais forte, democrática e abrangente, inclusive com outro nome: redes sociais, a Ágora contemporânea. Trata-se de mundo virtual de redes que tem atraído e tirado do armário céticos e agnósticos. São pessoas com capacidade reflexiva que, ao contrário dos cristãos com suas verdades prontas e indiscutíveis, gostam de debater suas ideias até a exaustão, sem nenhum apego a paradigmas. Por outro lado, divergindo dessa linha de pensamento, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e ter fé é aceitar verdades sem comprovação, como o mito da Arca de Noé. Essa exigência afeta diretamente o que distingue o ser humano dos outros animais, sua capacidade de refletir criticamente e compreender os fatos. Isso significa que a salvação está condicionada à negação da natureza pensante do indivíduo. Mas, se eu não raciocino, logo, não sou um ser humano. Sou um animal qualquer, um bípede no estágio mais primitivo do pensamento. Então, com base nessa imposição, o homem não pode ser salvo, pois não tem como negar sua essência, que é sua racionalidade. E o que isso quer dizer? Que a proposta de Deus é contraditória e, consequentemente, impossível de ser realizada. Assim sendo, não há necessidade de se agradar a nenhum Deus. Fazendo minhas as palavras de José Saramago, ele não existe fora das cabeças daqueles que nele acreditam. Tudo é fruto de mitos das civilizações antigas. Os religiosos preferem permanecer em uma falsa zona psicológica de consolo,
Eles não têm a coragem de enfrentar a vida como ela é, aqui e agora. Querem viver de acordo com um mundo transcendente que só existe na mente das pessoas que vivem com o pensamento no além. É um modelo mental de idealidade que advém das cabeças dos filósofos gregos Parmênides e Platão. Eu mesmo já acreditei, mas após refletir melhor, consegui romper as barreiras da ingenuidade e superar essa fase. Não é que seja bom, é simplesmente menos ruim. E sinto-me melhor assim, sem qualquer pacto com um Deus, primeiro reinventado pelos judeus, depois pelos cristãos. O pensamento criacionista defende que a mente humana não é capaz de compreender a Deus. Segundo eles, Deus é inacessível e, portanto, indescritível. Se é assim, como se pode afirmar algo sobre um ser que está fora do alcance humano? Como se pode dizer que ele é onisciente, onipresente e onipotente, e ainda por cima, o Criador do universo? Eu não sei quem é Deus, pois não há caminho físico ou mental que me leve até ele, mas é dito que ele é quem fez tudo o que existe no mundo. Nossa, de onde vem essa certeza? Quanta contradição! Se o conhecimento é resultado da relação entre o sujeito e o objeto, e se não há meios de se chegar a algo, obviamente nada deve ser dito sobre isso. Não há conteúdo sobre o desconhecido, e a respeito do nada, nada se diz, nada se discute. Afinal, não se deve filosofar no vazio. Portanto, Deus é uma invenção humana, e como tal, pode ser o que você quiser. Segundo o pensamento judaico-cristão, Deus é um ser todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Para o filósofo Spinoza, ele é uma energia. Para mim, é uma das maiores inutilidades inventadas pela humanidade. Quanto a você, a decisão é sua. Se sentir necessidade de ter um Deus, seja pelo menos criativo e faça o seu. O certo é que não há comunhão entre a fé religiosa e o conhecimento científico. Isso é algo que tem sido comprovado desde a Idade Média até o presente momento. Na religião, as explicações do mundo físico são apresentadas por meio de lendas, mitos, deuses ou Deus. As afirmações são aceitas pela fé, sem que sejam submetidas a estudo científico. Em contrapartida, a ciência se baseia em pesquisa e comprovação. Mesmo quando há equívocos, o procedimento científico exige abertura para o questionamento e correção. Já na religião, a problematização de qualquer conteúdo é proibida ou desencorajada. Na ciência, ao contrário, o questionamento é sempre bem-vindo. Desta maneira, a ciência tem crescido e cada vez mais se apresenta como um poderoso instrumento de conquista da sociedade. Junto ao pensamento filosófico, tem exorcizado o demônio da ignorância dogmática e mudado a compreensão de mundo da sociedade contemporânea. De tal forma que a concepção que era regra no período medieval, hoje vê na ciência uma concorrente de peso. As conquistas da ciência, a formação do pensamento crítico e a renovação das gerações estão aniquilando os paradigmas baseados em princípios dogmáticos. Professar a fé, hoje, pode ser visto como uma falha na formação do senso crítico, o que torna a maioria das pessoas presas fáceis para oportunistas que, quando precisam tirar proveito desse ou daquele segmento, utilizam-se de quaisquer artifícios para conquistar a simpatia do grupo e, se possível, parecer tal e qual um deles. Buscando interesses próprios, exaltam a vida simples, mas moram em mansões e têm contas bancárias abarrotadas de dinheiro. Assim, podemos afirmar, até que se prove o contrário, que o sucesso do cristianismo está relacionado ao fracasso do sistema educacional de um país, pois o fato desta ser o ópio do povo, segundo Marx, tem a ver com o estado de ignorância no qual se encontra a grande maioria da população, que, conforme Augusto Comte, ainda não superou o estágio teológico, que é o mais primitivo e atrasado no processo de evolução do pensamento humano, sem ter ainda alcançado uma visão filosófico-científica que possibilite um desprendimento das amarras do dogmatismo e perceba com clareza que vivemos num mundo inventado por nós, norteado por verdades com prazo de validade. Outros pontos básicos de sustentação da religião é o uso do medo como instrumento de chantagem para arrebanhar pessoas e a cobrança obrigatória de dízimos e ofertas. Cobrança essa que não encontra nenhuma fundamentação bíblica, porque o dízimo que a Bíblia se refere são os 10% dos frutos da terra, não é dinheiro. Ou seja, as igrejas distorceram o texto bíblico para faturar. O nome disso é corrupção. As profecias bíblicas, muito usadas para amedrontar as pessoas,
São baseadas em obviedades do dia a dia. Quando foi que deixaram de acontecer brigas entre vizinhos, fofocas entre as mulheres, guerra entre nações, tremores de terra, vulcões, tornados, furacões, tsunamis, degelo, relâmpagos e chuvas no planeta? Nossa, quem escreveu essas passagens bíblicas apostou pesado na demência da manada. Como tem gente que se aproveita das mentes fracas para faturar. Dizer que fenômenos da natureza, que sempre aconteceram e acontecerão, são sinais do fim dos tempos, é no mínimo ridículo. Só falta dizer que a semente germinará e o fruto amadurecerá. Então fica patente que a superação do conhecimento formado pelo senso comum é um processo de mudança de concepção, além de outros, sobre Deus, que em função de uma publicidade bem-sucedida, atendendo a diversos interesses, até hoje é aceito por parte da sociedade como um ser criador, e não como um ser criatura, como na verdade o é. É claro que isto é possível, mas se faz necessário universalizar o conhecimento criticamente elaborado. Senão esse processo ocorrerá de forma lenta, sendo acessível, principalmente às populações que têm poder aquisitivo, moram em grandes centros urbanos e têm acesso a boas escolas. É claro que, independentemente da linha de pensamento de cada um, é preciso reconhecer que a Bíblia é um livro valioso para a sociedade, inclusive para compreender a evolução do pensamento humano. É um patrimônio cultural da humanidade. Mas não se deve negar que seu conteúdo está cheio de mitos como o da Arca de Noé, a travessia do Mar Vermelho e o longo tempo de vida dos personagens bíblicos. Porém, tem fatos verídicos também. O difícil, em grande parte, é separar o que é verídico do que é lenda, porque geralmente está tudo junto. É preciso entender que os judeus foram escravos de quase todos os reinos que dominaram o norte da África, Europa e parte da Ásia, principalmente antes de Cristo. Trabalharam até o limite físico e mental. E como se não bastasse, no período do Renascimento, por praticarem o judaísmo, foram vítimas da frustração e do ódio dos cristãos. Entre os anos de 1347 e 1350, a peste negra ou bubônica se alastrava principalmente pela Europa, ceifando quase metade da população. Sem saber a causa e tão pouco como evitar a mortandade de tanta gente, precisando de um bode expiatório para manter intacta a imagem de autoridade espiritual da Igreja diante de uma sociedade manipulável, acusaram os judeus de contaminar poços, rios e até mesmo o ar. A partir daí passaram a persegui-los e matá-los, inclusive com crueldade, como aconteceu com milhares deles enterrados vivos. E muitos dos seus, para não serem queimados ou decapitados, foram obrigados a fingir-se cristãos pela opressão da Santa Inquisição, instituição católica que, sob o pretexto de combater a heresia, os perseguia, torturava, matava e roubava seus bens, principalmente dos que se negavam a abandonar suas crenças. O povo judeu foi marcado pelo sofrimento como nenhum outro. Parte de sua população, 6 milhões de judeus, foi torturada e morta por Hitler, principalmente em campos de concentração e extermínio nazista, na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma necessidade psicológica de sobrevivência recorrer às fantasias e mitos. Eu, no lugar deles, inventaria até um jumento salvador. Capítulo 10. O sentido da vida. Uma reflexão sobre o propósito e significado da existência humana. O ser humano vive constantemente a procurar o sentido da vida. Esta busca, muitas vezes, tem se tornado um tema de grande relevância para muitos. É de fundamental importância, para a humanidade, por mais angustiante que pareça a questão, refletir sobre o propósito e significado da existência humana. Saber se a vida tem ou não sentido, se está ou não predeterminada, se faz necessário, uma vez que, além de mudar a forma de interpretar o mundo, altera também o relacionamento do homem com ele. Visto que, independentemente das inumeráveis respostas encontradas, sejam elas de cunho religioso ou não, isto importa, pois norteia a vida das pessoas. Além disso, dependendo de qual critério se use para viver, é claro que faz muita diferença, pois não se vive mais da mesma maneira quando as convicções passam a ser outras. O nosso dia a dia é regido pelo saber que cada um detém. Por isso, toda vez que se muda a forma de pensar, muda-se também a maneira de viver. E é claro que a soma das individualidades do jeito de ser e viver de cada um traz impactos positivo e negativo para a sociedade. Parece deprimente esse tipo de reflexão,
mas é óbvio que há meios mais adequados para se refutar ou chegar a uma determinada evidência. E o desafio, aqui na verdade, é compreender e aceitar que a vida não é pré-estabelecida, ou seja, não existe destino. O que há de fato são pessoas com potencialidades diversas a serem trabalhadas em diferentes situações. Portanto, algo a ser construído individual e coletivamente, já que não se nasce com algum tipo de missão, como pensava Aristóteles e muitos atualmente, mas sim, porque um gameta masculino, dentre milhões, se encontra com um gameta feminino e dá início a uma nova vida. Daí por diante, tudo fica por conta da genética, das condições de vida e da determinação com a qual cada um busca superar os seus problemas. Os animais, no entanto, já nascem geneticamente programados, conforme cada espécie, para uma determinada forma de sobrevivência. Toda sua inteligência está voltada unicamente para esse fim, que é viver conforme seus instintos. Mas no caso do homem, conforme Sartre, é diferente, porque a existência precede a essência. Isso significa dizer que o conhecimento não é dom, é conquista individual, não é herança, é mérito pessoal, já que não se nasce inteligente, torna-se inteligente. Se o conhecimento fosse um dom, as escolas não seriam necessárias, porque dom é o que vem naturalmente com a pessoa, não precisa estudar para ter. Assim, no caso do homem, primeiro vem o nascimento, depois a aprendizagem, a construção da racionalidade e da identidade de cada pessoa. Ora, para quem quer viver norteado segundo o mundo real, talvez seja difícil enfrentar os fatos e superar as ilusões, mas é mais honesto consigo mesmo que seja assim, viver sem referências imaginárias, porque na verdade, se há ou não há sentido, no final de tudo, a vida é como é para todos, diferente no meio, no que você se tornou único em relação aos outros, mas fundamentalmente semelhante no ponto de partida e de chegada, uma vez que ninguém escapa dessa trajetória, que tem início e fim. Já para os cristãos, o sentido da vida é simplesmente fazer a vontade do seu Deus e ganhar uma vida eterna. Em contrapartida, também tem aqueles que não veem credibilidade razoável nesse tipo de promessa, e, portanto, preferem enfrentar a realidade, seja ela agradável ou não, do que viver segundo um mundo de fantasia, onde tudo é aparentemente bonito e grandioso, tem cidade que desce do céu, anjos voando em toda direção, muralha de jaspe e rua de ouro. Só que não passa de sonho. Além do mais, não se tem prova alguma do que se pretende alcançar, já que tudo é baseado na fé. É uma busca cujo prêmio só se recebe depois da morte. Está fora de qualquer cogitação entregar o troféu em vida. Sendo assim, quem entra no jogo está de acordo com as regras. Não há espaço para questionamentos. Só que pode ser diferente, depende de escolha própria, porque a vida não tem sentido pré-estabelecido, pronto. É um livro a ser escrito, um caminho a ser construído. Requer vivência, convivência e decisão pessoal o tempo todo. Aumenta, é claro, a responsabilidade de cada um, porque antes, por comodidade e medo de enfrentar os fatos como eles são, você, para se sentir seguro, refugiava-se no rebanho. Era confortável ser gnu. A força dos números lhe trazia um certo alento. Na manada, todos pensam da mesma forma. Não vai aparecer nenhum Fernando Krinsky Bianchi dizendo que a fé é a crença ilógica na existência do improvável. Mas você também se ajoelhava como camelo, e mesmo que colocasse todo o peso do mundo sobre suas costas, buscava refúgio numa mentira chamada Deus. Agora não, você está por sua conta. Sua mente reflexiva lhe tirou da zona preguiçosa de conforto e o colocou como protagonista de si mesmo. Foi difícil se livrar das opiniões que acorrentavam sua mente, da ignorância que distorcia as imagens reais. Mas como o escravo que escapou dos limites e das alegorias da caverna citada por Platão, você foi corajoso e persistente. A escuridão e a subida íngreme não foram suficientes para deter sua desconfiança na existência de um mundo mais amplo e lúcido. Diferente da maioria, que por fraqueza e covardia desiste de conduzir sua própria vida, assume uma condição de mera sobrevivência e no rebanho leva uma vida de gado, ser limitado, condicionado, manipulável, desencaminhado e perdido, como águas de enchente. Mas ao invés de você, por covardia, transferir a responsabilidade dos seus projetos pessoais para um ser de outro mundo e viver acomodado, conformado, você mesmo
é que vai dirigir a sua vida, porque não tem mais Deus, não tem vida eterna. A vida é só uma, aqui e agora, no mundo real. Isso significa que, por ser única, ela se torna muito mais importante. Portanto, não se deve ficar, como diz Raul Seixas, sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Faz-se necessário separar o joio do trigo, fugir do que é inútil, irrelevante para si viver melhor. A vida perde um sentido determinado por um ser de outro mundo, que ninguém pode provar a existência, e ganha um sentido claro, real, a partir dos seus sentimentos e reflexões. Não é algo dado, pronto como antes, uma espécie de passo a passo que você deve seguir. De maneira nenhuma. É você no comando de si mesmo. É evidente que é mais difícil. Mas que vantagem se tem em ser comandado por um ser imaginário e levar uma vida de servidão voluntária? Ora, viver conscientemente, interpretando o mundo como ele é, sem maquiagem, não é um ofício para incompetentes e covardes. Portanto, mesmo que aumente o grau de dificuldade, ao invés de se seguir regras do além, é melhor ter atitude e autonomia para fazer o melhor por si, pois é gratificante conquistar e refazer a vida com a mente livre, sem as amarras das divindades criadas pela sociedade. Por fim, vale ressaltar que qualquer tipo de fanatismo é danoso à sociedade, seja ele religioso ou não. Nenhum extremismo é benéfico à boa convivência das pessoas, de sorte que, mesmo sendo difícil, é preciso ser tolerante e respeitar o direito de se expressar do outro. Desta forma, a liberdade será aprendida, zelosamente praticada e amadurecida, tornando-se desnecessário a mudança pela força bruta, fazendo com que muitos, como tem acontecido, consigam refazer suas ideias, superem o senso comum e conquistem níveis de pensamento que lhes sirvam, não mais como presa fácil em uma sociedade perversa, mas como instrumento de autodefesa e de construção de uma nova ordem social. Portanto, que se aprenda a respeitar o exercício do outro ser isto ou aquilo, pois o que deve ser questionado são as ideias, e não o direito de expressá-las, por mais incoerentes que pareçam. Paradoxos da Fé Cristã, uma análise crítica. Autor: Berg Oliveira Rios.